Nesse talk show, nós tivemos o convidado Francisco Madia. Salib, o Madia é um dos precursores do pensamento da gestão no Brasil, se dedicou mais ao marketing e deu uma verdadeira aula aqui sobre gestão e marketing, sobre os impactos na história e a influência para o futuro sobre esse tema, né, Salib? Pois é, não adianta nada a gente falar do presente e do futuro sem a gente olhar para o passado e todas as coisas que aconteceram, né, todos os acontecimentos, e nada acontece por acaso, né, Sandro? No nosso livro, a gente faz até uma associação do que o iPod tem a ver com a máquina a vapor, né, Sandro? Que foram duas rupturas que aconteceram na sociedade, né, e que mudaram completamente a maneira como se gera uma empresa. Por exemplo, o motor a vapor originou o pensamento científico do Frederick Taylor, né? E o iPod originou o que se fala em gestão de plataformas hoje, né? Então, todas essas coisas. Então, a gente procurou olhar pela linha do tempo para ajudar as pessoas de hoje em diante a ter esse olhar um pouco mais histórico para se contextualizar e para se posicionar para o futuro, né? E o Madia nos deu uma contribuição importante, dando vida para isso, né, Salib? Trazendo isso para uma base muito viva, né? Pois é, ele que foi o precursor do marketing do Brasil, que trouxe o marketing do Brasil, autor de mais de 40 livros. Mais né? de 40 livros. Ele está com 75 anos e não para de estudar, ele está em beta também, né? Impressionante, né? Você vê que é totalmente atualizado, falando da digisfera, né? Como um verdadeiro cientista, né? Quer dizer, realmente... Um estudioso, né, Salib? Exatamente, um presente tê-lo aqui. Você vê, por um lado a gente teve um empreendedor como o Eric Santos, do outro lado você tem o Madia com seus 75 anos, falando da quarta digisfera, né? Exato. Então, realmente. E daí a gente chega às conclusões. Mas é como nós falamos, né? No nosso livro, a solução está no encontro de gerações, é nessa pororoca de conhecimento que a gente constrói o conhecimento para o novo, né? Exatamente. Olha, tá imperdível esse talk show com o Madia. Lhe convido a aproveitar, se concentra, porque realmente você vai tirar vários insights dessa conversa. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salib. Nós somos autores do livro Gestão do Amanhã. E nesse projeto nós resolvemos expandir a plataforma impressa, trazendo um conteúdo em outros formatos para que você, o nosso leitor, possa se adaptar a outra linguagem e conhecer outras vertentes do conteúdo que nós trazemos no Gestão do Amanhã. Hoje nós estamos com um convidado hiper especial aqui em nosso estúdio para essa entrevista, que tem tudo, né, Salib, para ser histórica. Pois é, a gente tem pego experts de várias áreas, empreendedores, pensadores, homens, mulheres, digitais, analógicos, né, para poder fazer um mix para chegar a algumas conclusões nesse mundo com tantas rupturas, né? Exatamente, Salib. E nós temos aqui hoje um estudioso do mundo da gestão, com mais especificamente do marketing, Francisco Madia. Madia, grande prazer tê-lo conosco nesse projeto. Muito obrigado por estar aqui, por participar desse projeto tão especial para nós, meu caro. Sandro, eu iria além do marketing. Gestão como um todo. Eu acho que se o Brasil tem um Peter Drucker, ele está aqui conosco, né? E olha que de Peter Drucker eu entendo. Entende, né, Salibão? Entende. Eu que agradeço o convite de vocês, parabéns pelo projeto. Estou aqui à disposição para esse papo aqui nessa tarde mais que agradável. Né? Madia, eu creio que vale a pena dar uma contextualizada para a turma que está nos assistindo sobre essa sua trajetória, né, como pensador, professor, empreendedor, enfim, para deixar todo mundo na mesma página. Tá legal. É uma história um pouquinho longa, mas vou procurar fazer o mais curto possível. Circunstancialmente, eu caí na administração e caí no marketing. De formação, eu sou advogado, me formei pela São Francisco. 3 anos antes de receber o diploma, eu descobri que eu não queria ser advogado, né? E naquele tempo ainda tinha um pouquinho de justiça no Brasil. Hoje não tem absolutamente nenhuma, mas isso é uma outra conversa para um outro dia. E aí minha mãe começou a recortar anúncios de jornal, onde ela recortou um anúncio que tinha a palavra marketing no título. Eu fui para a cidade, achei 2 livros em inglês que tinham essa palavra, li os 2 livros, me encantei, saí atrás de marketing, fui estudar, passei por escolas, pela Fundação Getúlio Vargas, pela New York University, mas me decepcionei muito com as escolas e cheguei à conclusão que se eu queria caminhar pelo marketing, eu tinha que mergulhar nos livros, e foi o que eu fiz e continuo fazendo hoje. Exatamente nesse ano eu completo 50 anos de marketing na minha carteira profissional. Meu primeiro título de diretor de marketing é de 1968, numa financeira. Antes do Itaú? Antes do Itaú, que chamava Anhanguera. Era uma financeira que nasceu de um fracasso.
Eram 2 sócios que montaram uma corretora no Rio de Janeiro. Um deles é teu amigo, Jorge Paulo Lemann e Jim Wright Ledge. Os 2 fizeram Harvard, quebraram. Foi essa que quebrou, né? Foi essa que quebrou. Você trabalhou nessa financeira? Não, eles quebraram. O Jorge Paulo continuou por lá e o Jim Ledge veio para São Paulo e montou a Anhanguera e me convidou para montar a área de marketing na Anhanguera, e aí começou minha trajetória pelo marketing, e por isso eu estou fazendo 50 anos. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, talvez seja isso que interesse mais as pessoas que nos estão vendo agora, inclusive faz parte de um ensaio que eu acabei de escrever. Toda a informação que existia a respeito do marketing tratava o marketing como uma caixa de ferramentas. Porque o grande disseminador do marketing no mundo inteiro é outro amigo seu, que foi o Philip Kotler. Mas ele era um homem de ferramentas, ele não era um homem de ideias, um homem de pensamento. De verdade, a essência do marketing, onde o marketing nasce, é numa das páginas de um livro que o Peter Drucker escreveu em 1954, que se chama Prática de Administração de Empresas, onde ele diz que o marketing, muito mais do que uma caixa de ferramentas, que um departamento, é uma filosofia, uma ideologia empresarial, uma forma de você administrar a empresa. Só que como o Peter Drucker, seu amigo, era um visionário, e visionários acham que o que ele está vendo, todo mundo está vendo por igual, ele não dava muita importância para aquilo que ele escrevia, ele achava que todo mundo entendia, que todo mundo estava enxergando. E de verdade, as coisas que ele via só começam a acontecer 40 anos depois, nos anos 1990, que fundamentalmente é a chegada da concorrência. Para que o marketing pudesse florescer e vicejar, tinha que ter concorrência e concorrência para valer. Senão as empresas continuariam atuando como sempre atuaram, de uma maneira monopolística e nos colocando em fila. Então, a partir desse momento, o marketing começa a ganhar corpo, e agora, recentemente, essa ficha cai para todas as empresas. Eu não sei se vocês acompanharam, há 3 anos atrás, a Procter & Gamble passou um comunicado interno eliminando o marketing de tudo que ela faz, porque ela disse que não fazia mais o menor sentido você continuar chamando o todo como se fosse uma das partes, o gênero como se fosse uma espécie. Então, a partir de agora, e finalmente, em termos de gestão, nós ingressamos no marketing de verdade, que é muito mais do que uma caixa de ferramenta, que é uma forma de pensar, de ver e de tocar os seus negócios, e que tem muito a ver com o ser humano também, né? De enxergar a vida, né? Lá atrás, quando me perguntavam de definição de marketing, eu tinha uma definição grande, gigantesca, explicativa. Hoje minha definição é um dos ditos ou ditados americanos, né? Que é put yourself in someone's shoes, né? Se você quer fazer marketing, você tem que se colocar permanentemente no lugar das outras pessoas. E se você quiser construir uma marca de qualidade, você tem que usar outro provérbio americano, que é walk the talk, né? Você tem que ser e fazer aquilo que você disse que você é e aquilo que você ia fazer. Falei demais, né? Não. Mas não, de forma alguma. Aqui, você pode falar quanto tempo você quiser. It's up to you. O McKenna escreveu um artigo já há vários anos na Harvard Review, Marketing is Everything, né? Yeah. É isso aí. Exatamente, está dentro desse contexto que você colocou. E é muito interessante, né, Salib, que o Madia está colocando, né, como nós começamos a introdução do nosso livro com a linha do tempo da gestão, onde nós citamos o mesmo que você menciona, que é pouco conhecido. Na realidade, o grande inventor do marketing foi preconizado lá atrás pelo Peter Drucker. Sem dúvida. Né? Quando ele coloca o marketing, ele valoriza a disciplina de marketing nas organizações. E ainda falando sobre esse passado, né, Madia, você foi uma das nossas inspirações quando a gente trabalha numa das grandes invenções da humanidade, que foi lá Gordon Moore, lá em fundador da Intel, quando ele desenvolve um microprocessador. E pouca gente percebeu, ou percebe, né? Percebeu. Pouca gente percebe o impacto dessa transformação, né, Madia? Aí nós até mencionamos no livro, né, Salib, você é uma das nossas inspirações para ter alertado sobre o que isso representou na história da humanidade, né, meu caro? Não e sobretudo só na gestão. o produto, mas a consequência dele, que é a lei de Moore. Que é a lei de Moore. Uma vez mais, a gente vai ter que falar do mestre. A gente vai ter que falar do Peter Drucker. O Peter Drucker escreveu 42 livros. 41 livros ele foi ovacionado. Um livro que completa agora, 50 anos, 1968, fez-se o silêncio. As pessoas ficaram nervosas. Esse livro se chama Uma Era de Descontinuidade. Falei para você. Nesse livro ele diz que de tempos em tempos a humanidade atravessa uma ponte e quando chega do lado de lá começa uma nova etapa na história da humanidade. Nesse livro ele fala que nos últimos 500 anos isso tinha acontecido 2 vezes e que até a virada do milênio ia começar a terceira travessia. A primeira, há 500 anos atrás, quando Gutenberg cria a prensa, máquina de imprimir, não é? E as primeiras manifestações disruptivas
10 anos depois, a Igreja Católica dispensa os seus 10 mil monges copistas que passavam os dias anotando as coisas que estavam acontecendo no mundo por causa da maquininha do Gutenberg. A humanidade atravessa a ponte e começa uma nova etapa na história da humanidade. Segundo o Drucker, 200 anos atrás, o James Watt cria a máquina a vapor e começa a Revolução Industrial, e a gente que morava espalhado pelas diferentes faces da Terra começa a se adensar em torno das metrópoles, nasce cidade como São Paulo, não é? Por incrível que pareça, naquele momento algumas famílias produziam energia eólica, não é? Elas tinham os seus moinhos de vento ou movido a água, produziam a própria energia. Todas elas tinham um tear em casa. Com a Revolução Industrial isso tudo desaparece. E ele falava nesse livro que até a virada do milênio a gente ia começar uma nova travessia. Ele não citava o microchip, porque em 1968 o microchip não existia. Ele citava nesse livro outras causas. Ele falava, por exemplo, a nova posição da mulher na sociedade. Pela primeira vez na história do mundo, a mulher que ficou a vida inteira cuidando da casa e depois cuidando dos filhos, ia começar a sair e se movimentar, e só a movimentação da mulher por si só seria suficiente para essa nova travessia. Ele falava que finalmente o mundo ia falar uma mesma língua, ele estava se referindo ao inglês. Ele não sabia que a gente não precisava falar língua nenhuma, que a gente ia falar a nossa língua e que o nosso interlocutor ia ouvir na língua dele, responder na dele, a gente ouvia na nossa, com a inteligência artificial. E hoje é o code, né? Exatamente. É a programação, né? Ele falava que o mundo finalmente ia ter uma mesma moeda, ele falava do dólar, ele não sabia das criptomoedas, né? Mas ele sabia que o mundo ia ter uma mesma moeda. E ele falava de um tsunami tecnológico. Mas em 1968, a única coisa que existia em termos de tecnologia era o mainframe. Os grandes computadores. A sementinha nasce em 1971. E conforme previsto pelo Moore, né, só que com uma velocidade maior, a cada ano que foi passando, essa sementinha foi ficando menor, mais potente, mais capaz, mais acessível, foi entrando nos objetos, foi entrando nas coisas, está entrando na gente agora e está dando origem ao quarto ambiente, né, a digisfera. Eu acho que essa dimensão ainda que a maioria das pessoas não se deu conta. Não. Conceitua pra gente a digisfera. A digisfera é um quarto ambiente, é finalmente a primeira contribuição do ser humano desde que ele chegou na face da Terra. Desde que ele chegou aqui, ele recebeu a biosfera com seus 3 ambientes. E a gente não só não fez nada, como eventualmente destruiu um pouquinho dos outros 3 ambientes, né? Agora, a partir do microchip, a gente está produzindo de uma maneira natural e espontânea o quarto ambiente, que é a digisfera. Ambiente esse que penetra nos 3 ambientes originais e começa a mudar tudo e dá essa sensação de liquidez. Que a gente achava que era por alguns meses ou alguns anos, né? E hoje a gente olha para frente e sabe que vai ser por séculos, né? Então, se existe alguma coisa que a gente sabe, né? Eu acho que todo o resto a gente não sabe, que ninguém tem que ficar nervoso, né? Que vai continuar sendo líquido e que cada um de nós tem que providenciar uma boa boinha, colocar nos braços e ficar nadando e ficar na superfície, porque é assim que vai ser daqui para frente em todos os próximos anos, né? Madia, o Sandro mencionou a questão do microprocessador, que virou a lei de Moore, e que muitas empresas não conseguiram ver o impacto da lei de Moore, fizeram suas projeções totalmente equivocadas, né, e se quebraram ou perderam a relevância. Os fracassos que nós comentamos. Exatamente, ou perderam a relevância. Mas tiveram outros momentos também, por exemplo, a invenção do iPod, que foi a grande primeira plataforma digital. Você tem a gestão científica, que foi originária da primeira Revolução Industrial, que foi o primeiro motor a vapor. Então, a gente, no nosso primeiro capítulo, a gente procurou dar esse contexto para tentar chamar a atenção de quem está lendo que alguns acontecimentos, algumas coisas, algumas descobertas são muito mais que descobertas. São breakthroughs que acontecem da maneira que você tem que ver uma empresa, que você tem que administrar uma empresa. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Eu podia falar. Eu acho que isso é uma característica predominante do século que terminou e desse século que a gente está entrando. Eu costumo dizer que criador de verdade, criador do zero, praticamente não existe mais nenhum. Talvez o Elon Musk seja o último deles. Agora, o que você tem de inovador e você acabou de falar do iPod, né? iPod que você falou, foi isso? Sim. Que virou iPhone depois. Que, tipo, virou iPhone. O que o Steve Jobs fez, né? Ele não criou nada a partir do zero, que fundamentalmente é o que a gente tem feito nos últimos séculos. A gente pega coisas que já existem, combinam essas coisas e dessa combinação nasce uma coisa absolutamente nova, né? Então, de verdade, o que está acontecendo hoje de revolucionário e de disruptivo é isso. Não que a gente esteja inventando alguma coisa radicalmente nova do ponto de vista de sair do zero, mas finalmente a gente está aprendendo, que é o que está acontecendo na culinária, né? A gente, todo dia se abre a televisão, tem mais 10 programas novos de receita, né?
E os condimentos continuam sendo rigorosamente o mesmo, né? São pessoas com muito talento, muito inovadoras, que combinam o velho e bom arroz e o que a gente chama de líder conector, que a gente fala que uma das qualidades mais importantes de um líder hoje é saber conectar os pontos, né? É isso aí. Que vai conectando exatamente dessa inovação. Consegue articular todos esses pontos em prol de uma solução mais adequada a essa sociedade, né? É isso aí. E Madia, você é um pensador instigante, né? Que gosta de provocar reflexão. Um dos temas que nós trabalhamos bastante na nossa obra, um capítulo, uma parte expressiva dela é destinada a falar sobre educação. E a questão que eu queria que você explorasse conosco é: como fica a educação nesse contexto? Né? Já que os modelos educacionais tradicionais, e você é um profissional de educação também, um empreendedor de educação. Sim. Tem uma escola, né? Tem uma escola, né? Que a gente está matando agora porque está nascendo uma outra no lugar dela. Então. Essa escola tinha um objetivo que era resgatar o verdadeiro entendimento do marketing, que a gente já falou até aqui, né? Que é o do Drucker Noel, do Philip Kotler. Como isso já passou, a gente está rebatizando a escola para Madia Business School, e o propósito da escola é ajudar, muito especialmente, as grandes corporações a fazerem a travessia e sobreviverem. As grandes corporações serão as maiores vítimas do que está acontecendo no mundo, pela dimensão que elas têm, não é? E pelo fato de conviverem dentro dela 3 gerações completamente diferentes, com visões totalmente diferentes. Ou seja, já tem uma briga interna ferrada que você não consegue isso. O que está acontecendo com a grande organização hoje? Ela está perdendo a visão estratégica. Ela está envolvida nas batalhas do dia a dia e ela corre apenas o risco de ganhar todas as batalhas e perder a guerra por descobrir tardiamente que estava na guerra errada, não é? Então, no que nasce essa nova escola, a gente fez uma reflexão muito grande sobre a educação, como a gente tem feito uma reflexão muito grande sobre outros setores de atividade, né? Sobre a saúde, sobre a justiça e sobre a educação. Ainda hoje eu gravei um vídeo onde eu falava dessas escolas novas de ensino básico que estão nascendo pelo mundo e estão nascendo em São Paulo. Hoje as capas, né, nesse dia que nós estamos aqui com esse papo muito gostoso, as capas do Estadão e da Folha traz uma dessas escolas. E aí você vai ver o que esses empreendedores dizem, esses empresários dizem, não é? E fundamentalmente eles mudaram os adjetivos, mas a essência continua rigorosamente a mesma. Os prédios são melhores, os equipamentos são melhores, mas eles não se deram conta que nada, em nenhuma atividade hoje, você pode começar do zero a desenvolver se você não agregar uma palavra de 4 letras que se chama live. Se as coisas não forem vivas, elas não fazem o menor sentido. Nós estamos construindo nesse momento, é um dos projetos que eu ia falar com você, Salib, uma plataforma que está voltada para a base da pirâmide corporativa desse país, que são os micro e pequenos empreendedores, né? Eu não sei se vocês têm registrado isso muito claramente, mas o ambiente corporativo brasileiro tem 50 milhões de empresas de todos os portes e dimensões. Desses 52 milhões, 42 milhões são microempreendedores individuais. O índice de mortalidade desses microempreendedores individuais é uma calamidade. Então a gente se dispôs, porque o digital nos permite isso hoje, não, o digital nos permite hoje, a tentar de alguma maneira levar uma palavra de estímulo, de confiança, de conhecimento, não é? E aproveitando o momento que o Brasil está vivendo, a gente vai fazer isso não só sobre o aspecto empresarial, sobre o aspecto de cidadania social também. A gente quer formar empresários que tenham a componente cidadã presente neles, não é? Então a gente começa a fazer isso agora, mas que característica que tem que ter essa plataforma? Ela tem que ser viva. Quem entrar nessa plataforma daqui a 10 minutos não pode encontrar a mesma coisa que quem entrou há 10 minutos atrás entrou. Eu não consigo imaginar qualquer mecanismo novo de ensino que não tenha essa componente, que não seja viva. Quando você faz uma coisa exclusivamente física, exclusivamente estática, onde você não possa permanentemente estar acompanhando tudo o que está acontecendo, eu não sei de que ensino nós estamos falando. Então, eu sou muito cético em relação a essa maneira, sobre tudo que eu tenho lido a respeito das novas manifestações no território da educação, né? Eu acho que está mais que na hora da gente entender que educação não é uma coisa que acontece na nossa vida numa determinada fase da nossa vida, né? Que educação é um contínuo, não é? É um fluxo que nasce a partir do momento que a gente sai da barriga das nossas mães e a gente começa de alguma maneira involuntária, intuitivamente se educar e para no segundo seguinte quando a gente diz adeus e vai embora, né? Enquanto não tiver essa compreensão, enquanto as instituições de ensino não entenderem que elas têm que estar do lado das pessoas que elas foram capazes de sensibilizar permanentemente,
os mantendo atualizados e vivos, eu definitivamente não acredito em nenhum outro formato de educação que não seja esse. Não sei se foi assim que não, vocês perfeito, trataram. não, totalmente. Nós inclusive utilizamos algumas frases, como por exemplo, nós não, na minha geração, na nossa geração, a pessoa estava formada, né? Me formei em publicidade, hoje ninguém está formado, todo mundo está em formação, todo mundo está em beta. Não há dúvidas que essa é uma das nossas crenças fundamentais, né? O processo de aprendizado de uma forma contínua, trocando e compartilhando com o ambiente, sobretudo com as corporações. Outra coisa que a gente insiste muito, né, Madia, é a responsabilidade das organizações e se integrar nesse contexto para formar os seus talentos, né, para contribuir com o processo educacional que ele tem que se dar na prática, né, na vida como ela é, né? Nessa Líbia, acho que esse é um ponto fundamental. Então, Madia, eu acompanho você pelos seus programas diários no Facebook, né, que são um verdadeiro presente para quem quer ter, quem gosta de conteúdo, gosta de estar. E claramente, né, você, e fazendo até um comparativo com o nosso amigo Peter Drucker, né, ele foi a pessoa que criou a ciência da gestão e até os últimos dias dele ele estava na frente disso, né? E você foi o pai do marketing no Brasil e até hoje você está liderando esse pensamento. Como é que você fez essa transição com você mesmo? Porque esse tem sido o maior problema com muitas empresas, que as empresas querem se transformar, mas a pessoa não consegue se transformar. E se você não vai conseguir transformar em empresa nenhuma, se você não conseguir se transformar, como é que é o seu processo de aprendizado, de transformação? Eu não teria uma resposta para te dar honesta, sincera e verdadeira. Aconteceu. Eu poderia atribuir isso a várias coisas. A primeira, eu sou assim. A segunda, educação que eu tive na minha casa no seguinte sentido: eu sou uma espécie em extinção, eu sou o filho do meio. Eu sou do tempo que as famílias tinham 3 filhos. Não tem mais. Não tem mais. Agora tem 2, eu tenho 1, não tem nenhum, né? Então eu sou filho do meio. O primeiro filho que foi lá foi o meu irmão, Zé Carlos, querido irmão, que está vivo até hoje, felizmente, né? E ele era o primeiro filho, né? Aí nasceu eu, mais um outro homem, eles queriam uma menina, então ficou lá o filho do meio. Então, verdadeiramente, o filho... Para o Zé Carlos e para a Luísa, meu irmão e minha irmã, a ele sempre foi dado a possibilidade de escolha. A mim jamais me deram a possibilidade de escolha. A mim falava, olha, você tem que fazer isso, é isso. A minha mãe inventou os cursos mais... Minha mãe e meu pai, os cursos mais absurdos possíveis e imagináveis, e não me perguntava se eu ia. Eu estava matriculado. Não, então eu tive que aprender piano. Eu terminei o Conservatório Dramático Musical de São Paulo, depois que a gente mudou para São Paulo, aqui foram 9 anos de curso. Um dia meu pai encasquetou que eu tinha que saber consertar os rádios da nossa casa e me matriculou no Instituto Monitor. Ele não me perguntou se eu queria. Um dia minha mãe cruzou com uma freirinha que era prima do Tolosa, que tinha um cursinho de direito aqui na capital, e a freirinha falou para ela que o sobrinho dela estava procurando um professor de história. Minha mãe falou, meu filho é professor de história. Eu jamais dei aula do que quer que fosse. Na segunda-feira eu estava dando aula. Então, a vida não me deu muita chance, os meus pais não me deram muita chance de eu ficar perguntando o que eu queria. Então eu acabei entrando num embalo. Então o que eu posso dizer, Sarib, que eu não tenho nenhum merecimento, eu tenho muita felicidade de ser assim, mas eu não foi nada especial, eu não tenho nenhuma receita para dar para ninguém, né? Quando eu montei a minha empresa lá atrás, eu falava, quando eu estiver chegando nos 60, eu vou dar uma desacelerada, né? Aí mudei para 65, eu fiz 75 agora, no dia 10 de fevereiro, e eu só vou parar no penúltimo dia, eu não vou parar, eu não vou conseguir parar, porque... Então é isso, né? Ou seja, a vontade de aprender. A vontade de aprender. Como é que você vê nossos líderes de empresas estabelecidas que, eventualmente, alguns pararam no tempo? Como é que você vê isso acontecendo? Eu vejo com muita... Eu vejo com muita compreensão, eu até entendo tudo isso, mas com uma certa ponta de tristeza, principalmente nesse momento do mundo, nesse momento de ruptura, né? Você parar uma semana, um mês, um ano, ferra. Você não vai conseguir recuperar o ritmo, recuperar o embalo, né? Há uns 7, 8 anos atrás, um dia eu falei, não, eu vou mergulhar de cabeça no digital, né? Então, pumba, fui para o Facebook. Aí eu perguntei, qual é o limite de amigos? 5 mil. Falei, putz, em 6 meses eu tenho que ter 5 mil amigos. Fui atrás, tinha 5 mil amigos. E aí fui indo, toda a minha manifestação era por escrito. Há 3 anos atrás eu falei, putz, tem que gravar. Agora a linguagem não é mais o texto, agora é o vídeo, né? Não é nem a foto, é o vídeo. Falei, então eu vou fazer um vídeo por semana. Hoje eu faço, obrigatoriamente, 40 vídeos por semana. 40 vídeos por semana. Como é que encaixa? Encaixa porque eu não parei para perguntar como é que encaixa, porque eu acho que é assim mesmo, né? Você saiu fazendo. O Martins, não é?
Tem uma frase famosa na administração que diz, acho que é do Milton Berle, né? Como não sabia que era impossível, foi falar e fez, né? O Martins um dia comprou pasta de dente a mais, né? Ele tinha um armazém, né? E ele ficou com medo que o vendedor não fosse passar com o tempo dele devolver, ele resolveu vender para o vizinho. Ele gostou de vender e não parou de fazer isso. Hoje ele cobre 90% do território nacional, um dos maiores do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Você né? sabe, Madinha, o Martins ele é tão grande que a maior frota de caminhões particulares do Brasil, sem ser de uma transportadora, é do Martins. É. E começou desse jeitinho. Começou desse jeito. Né? Intuitivamente, vamos lá, foi e fez. Né? Ele vende 100 mil Havaianas por dia. É o maior vendedor de Havaianas do mundo. Madinha, como é que você vê o conhecimento do Peter Drucker aplicado a esse novo mundo? Eu não sei se você teve a oportunidade nas conversas que você teve com ele, ou de ler. Tem um único livro dele que é mais ou menos autobiográfico. É um único livro, né? My Adventures as a Bystander. É isso aí. Ele começa o livro dizendo um circunstante. Não sei se você lembra disso, não é? E é muito interessante isso, porque eu acho que caracteriza um pouquinho de como algumas pessoas são, né? Que é uma coisa que você não treina, que você pode até treinar e você pode se aproximar de ser, mas eu acho que é uma coisa que você mais ou menos nasce com isso, né? Ele dá uma série de exemplos de coisas absurdas que ele fez na infância dele, né? Que as pessoas queriam ir por aqui, ele ia por ali, enfim, uns rolos que ele arrumou, né? Tem um episódio fantástico, né? Em 1917, 19, tinha uma sobrinha dele que fazia aniversário e por alguma razão em Viena, naquele momento, resolveram boicotar o Fritz, que tinha um restaurante, e a cidade inteira não estava comprando carne, porque o preço da carne tinha subido muito, e o Fritz resolveu continuar oferecendo carne. Só que ele compensava isso com as outras coisas que ele vendia, ele era o único que vendia, então todo mundo passava e comia lá no restaurante do Fritz. E no aniversário daquela priminha dele, sobrinha dele, estava todo mundo revoltado com o Fritz, e ele falou, não, vocês estão enganados, o Fritz tem razão. E proibiram ele de ir das festas da família, porque ele era uma pessoa profunda. Ele conseguia ver as coisas sob uma ótica, sob um ângulo que ninguém conseguia ver. Então, é nesse sentido que ele dizia que ele era um circunstante. Ele disse que todos nós, seres humanos, a gente reflete como se fosse um espelho, que o circunstante refrata como se fosse um prisma, que ele está no ambiente que a gente está. Mas como se ele tivesse um drone na cabeça, ele consegue ver todas as coisas, ele consegue fazer aquilo que vocês falaram no início, né? Ele tem uma visão retrospectiva, então ele consegue contextualizar e dar sentido às coisas. É isso, né? É o que a gente tenta fazer o tempo todo. O que você tem feito hoje para educar ou reeducar os executivos em termos da nova economia, de uma economia de rupturas? O que você tem aconselhado? Salib, não tem uma receita específica, né? É até difícil de você dar algum aconselhamento, porque, pelo que a gente acabou de comentar agora há pouco, nos últimos 100 anos a gente ganhou 40 anos de vida, né? Eu me lembro quando meu pai fez 40 anos, e eu fui abraçá-lo, eu tinha certeza que ele ia morrer 1 ou 2 semanas depois. Ele viveu até os 86 anos, né? Então, isso muda tudo, né? Um mundo onde você tem, no mínimo, 5 gerações vivendo e convivendo, né? Aquela ilusão que alguns empresários tiveram lá atrás, quando começa o digital, né? Que o ambiente analógico ia terminar do dia para a noite, né? O que fez empresários brilhantes como Abílio Diniz, por exemplo, resolver fazer um plano de acabar com todas as organizações dele e criar o Amélia, que era uma plataforma digital onde você encontraria tudo, que durou 1 ano e pouco, custou $200 milhões e não deu em nada. Que fez um unibanco, inventar um banco que se chamava Banco 1, que não tinha agências, mas chegava uma hora que as pessoas precisavam de dinheiro, alguém tinha que entregar dinheiro, então, como ficava feio você chamar motoboy de motoboy, eles passaram a chamar os motoboys de courrier, que era a única manifestação física, que durou 6 meses ou 7 meses e acabou também. O que eu tenho procurado dizer, contemplando essas gerações diferentes, a primeira coisa que eu tenho procurado fazer é respeitar a característica de cada uma dessas pessoas que faz parte de uma dessas gerações, né? Quando eu estou numa conversa, num papo, numa palestra. A segunda coisa, o momento específico de cada pessoa, né? Porque tem muitas pessoas, né? Por mais que a gente esteja aqui empolgados com o que a gente está falando, vocês estão empolgados com o que vocês acabaram de escrever com essa obra monumental, tenho certeza que vocês produziram, tem umas pessoas que não querem, pô. Elas falaram, pô, esse troço me enche a paciência, né? Para não falar me enche o saco, né? Eu quero pescar, eu não quero participar, eu não vou ser feliz fazendo essas coisas. Então eu acho que é isso, a gente está vivendo um momento da nossa história, né, das nossas vidas, que a gente tem que procurar ao máximo respeitar as pessoas como as pessoas são, sem perder de vista também
que nós somos totalmente diferentes hoje, não é? Vou usar uma palavra que é terrível, porque está todo mundo usando, mas que verdadeiramente aconteceu pelo empoderamento que a gente acabou acontecendo com as nossas vidas, muito especialmente a partir do digital, não é? Onde a gente hoje tem tudo à nossa disposição, muito especialmente a informação, desde que a gente queira ir atrás, não é? E queira conversar, e queira discutir, as fontes se multiplicaram ao infinito, não é? O que nos fazem cada vez menos dependente das fontes de informações oficiais, não é? Mas é isso. O que eu tenho procurado dizer é, aproveitem esse momento único da história da humanidade, né, que eu achava que era curtinho, agora a gente está falando aqui em 200, 300 anos, e vá buscar as coisas que verdadeiramente sejam mais interessantes para você. Muito bom. Como é que você vê, o que você vê as escolas, as mudanças que as escolas têm que fazer agora, principalmente as escolas de negócio? Você que trabalhou com educação a vida inteira, né? E trabalha com educação, né? Está, inclusive, mudando a sua própria escola, né? Salib, elas têm que se destruir. Né? Todas. Elas têm que virar plataformas vivas. Elas têm que ser um ambiente onde as pessoas possam permanecer uma boa parte de todos os seus dias. E nesse ambiente dispor de todo o conhecimento mais atual e mais relevante para aquele momento específico. Eu não vejo outra maneira de você pensar em escola daqui para frente. A escola como plataforma. E o professor, exatamente, qual a mudança que o professor vai ter que fazer? Porque, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, né? Você tem o professor, que o objetivo de vida do professor de carreira é ganhar o tenure, o famoso tenure, ou seja, você publica X artigos, faz X coisas e você ganha uma possibilidade de você nunca vai ser mandado embora daquela escola. Você tem emprego pro resto da vida garantido. Você trabalhando ou produzindo ou não. Como é que você vê? Você acha que as escolas, as próprias americanas vão ter que rever esse tipo de coisa? Não? Eu acho. Eu acho que as grandes instituições que a gente conheceu, né, que você conhece profundamente, todas elas vão ter que fazer uma revisão radical, elas vão ter que se destruir e reconstruir do zero. Não adianta você querer fazer uma reforma, não vai funcionar, não vai dar certo. Melhoria incremental vai quebrar essas empresas. Ela tem que se destruir. Também é outro conceito que a gente trabalha muito. É melhor ela se destruir do que alguém destruir. Empresas também, né? Todas, não tem jeito de você fazer reformas, né? É destruição total, né? É uma coisa patética você dizer isso, né? Quando eu falo isso em alguns lugares, as pessoas ficam olhando, achando que eu fiquei maluco, né? Que eu falo, em tese, potencialmente, a probabilidade de uma Unilever quebrar é muito maior do que dela ficar de pé. De uma Procter quebrar e por aí, dos grandes bancos, porque eles não vão conseguir, no tempo necessário e suficiente, se reinventar e se reposicionar. Aí você fala assim, mas está dando muito dinheiro, vão continuar muito dinheiro, por uma questão aí de vácuo, de arrasto, eles vão continuar durante muito tempo. Mas num determinado momento tudo isso vai acabar, tem uma nova realidade e começa um novo mundo. Sei lá, dessas megacorporações de hoje, se daqui a 30, 40 anos em pé vão estar umas 10, exagerando. É bom, está cada vez menor o life cycle das organizações. Nós mostramos isso cada vez, já está provado isso nos números, né? Então, essa questão da reinvenção organizacional e pessoal constante, aprendizado. A gente estava até falando da reinvenção do próprio sabático, né? Todo grande executivo, profissional, queria um dia, o sonho é tirar um sabático, 1 ano, né? A gente disse que até isso vai ter que ser repensado, porque com a lei de Moore, você volta, você não serve para mais nada. Absolutamente mais nada, né? Então, até o sabático foi sair para estudar. Até o sabático foi reinventado, nem o sabático foi perdoado. Mas talvez a maneira da gente ver isso também é que todas essas coisas, talvez, para as pessoas que gostem, né, e achem importante isso, seja uma diversão muito mais interessante do que fazer um sabático, né? Não há dúvida. A diversão talvez esteja na nossa frente. É uma mudança de mentalidade. Isso aí. Você sabe que você comentou mais de uma vez uma frase que nós abrimos o nosso livro com essa visão, Bem-vindo ao Admirável Mundo Novo. Isso aí. Né? Porque realmente, talvez não exista, talvez não, na história recente da humanidade, não há um ambiente tão rico e fecundo para protagonismo como o atual, né, Madinha? Seguramente vocês leram o livro do Aldous Huxley, não é? The Brave New World, não é? O Brave dele era um mundo ferrado, era um mundo terrível, né? Tinha acabado a Primeira Grande Guerra, né? Estava um ambiente desgraçado, a Revolução Industrial caminhando, o Charlie Chaplin faz aquele filme dele,
Então, se olhava o ser humano, ele estava ferrado, né? A perspectiva dele é a pior possível. Então, ele faz The Brave New World, o Admirável Mundo Novo, que foi a tradução que acabaram dando, que talvez não tenha sido uma tradução tão feliz. Admirável Mundo Novo, mesmo, de verdade, é esse que vai nascer daqui um pouquinho. Que a gente está em processo de transição. Só que, como sempre acontece em momentos de transições tão radicais como essa, vão ter períodos de muita dor, de muito sofrimento, de muita acomodação, até tudo isso acabar ganhando uma nova configuração, né? Vai piorar para melhorar. É isso Vai aí. ter de piorar para melhorar. Esse que é o grande problema que nós estamos comentando, né? Porque para essas grandes corporações, a gente tem tido contato com alguns CEOs, mega CEOs, donos de grandes corporações, que realmente estão vendo o bicho pegar, né? Está vendo um monstro na frente dele e não sabe como se mover. Como né? articular. Isso é terrível, né? A gente desenvolveu para essa escola que está nascendo agora, para a Madia Business School, o principal produto dela chama-se TCC, The Crossing Time. Ele é um workshop. A gente entra na empresa, conversa com a cúpula da empresa, entende o momento da empresa, olha para fora, entende para onde as coisas estão caminhando. E a nossa missão nesse workshop é induzir uma nova forma de ver e de proceder dentro dessa empresa a tempo dela não naufragar. Por isso que esse workshop, ele não pode ter prazo para terminar. Você tem que induzir uma nova cultura nessa organização, uma nova maneira de ver o mundo. E é por essa, uma das razões que a gente criou essa nova escola foi com esse que bom ver, né? O nosso Peter Drucker sempre na frente do tempo dele, né? Eu chamo realmente, mais vivo do que chamo do coração mesmo, porque quantos livros, Madia? 40? 40 e poucos. 40 e poucos livros. Nós aqui Sandro, nós estamos no nosso segundo aqui, nós temos mais 38 ainda para... Eu fico muito sensibilizado quando você diz isso, porque você tem autoridade para dizer isso. Né? Você conheceu o Peter Drucker, você conviveu com ele, você sabe o homem generoso e fantástico que ele era. Né? Então, é o tipo de pessoa que eu chamo de thought leader. Né? Thought leader. Esse aí é uma pessoa especial, e Madia... Com certeza faz parte é um deles. desse grupo. É um dos poucos do Brasil, né? Sem dúvida. Assim, o Brasil, além de todos os problemas que nós temos de falta, ainda pensadores. Falta gente como Madia, muito né? bom. E que bom que você está com o nosso projeto aqui. Madia, queria agradecer demais a sua participação. Certamente nessa Libra enriqueceu demais o repertório. Exato. A nossa proposta com esses vídeos é justamente essa. É trazer pensadores, protagonistas, empreendedores que com a sua experiência, criem um valor complementar ao nosso pensamento, fruto de um estudo profundo que nós fizemos nos últimos 3 anos, e tenho certeza que você criou muito valor para o nosso projeto, para a nossa ação nessa Libra. E criou valor para o próprio ambiente empresarial brasileiro. Não há dúvidas, não há dúvidas, ajudando a organizar, né? Porque no fundo... Nos ajudando. No fundo é o que o Philip Kotler diz, né? O marketing, a ciência do marketing veio para ajudar a organizar um pouco o pensamento, né? Para não deixar as coisas ficarem soltas, né? Eu que agradeço a vocês terem me convidado, é uma honra estar junto de vocês dois, parabéns pelo projeto, e reitero o que eu disse há 3 perguntas atrás, foi tudo sem querer. Mais ou menos. Mais ou menos. Teve que escrever 40 livros para dar. Mais ou menos. Muito obrigado, Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Madia. Eu agradeço você que está nos acompanhando e reitero o convite. Né? Como eu comentei, o propósito desses vídeos é estender a nossa plataforma impressa para uma outra linguagem, uma linguagem em vídeo. E você tem 10 entrevistas, 10 talk shows com protagonistas da sociedade brasileira, do mundo corporativo brasileiro. Temos a oportunidade de conversar com pessoas tão brilhantes quanto esse papo aqui com Madia. Quero lhe convidar para não só se aprofundar nos conceitos do livro, mas também conhecer as outras entrevistas, vale muito a pena. Ok? Obrigado pelo seu prestígio e continue conosco aí nessa grande jornada intelectual. Até a próxima!